você não entende o que Deus está fazendo nesses dias, então você não pode participar disso. Não é sobre ser crente e vir para a igreja para ir para o céu. É sobre vir para a igreja para Deus construir algo dentro de você. E se há uma coisa que nos impede de estar envolvido nisso, é a nossa incredulidade. Quem é incrédulo aqui, levanta a mão. Não, pode levantar, eu também levanto, porque tem áreas da minha e da sua vida que nós somos incrédulos. É verdade. Tem área da minha e da sua vida que nós somos incrédulos. Pastor, como assim? Quando você compreender a raiz da incredulidade, você vai entender que há incredulidade dentro de você. Porque é processo. Eu não crio uma vez só, eu vou crendo. Todos os dias é uma oportunidade de eu crer cada vez mais em Deus, conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais eu conheço, menos incrédulo eu fico. Por isso que Gálatas vai dizer sobre a luta do espírito com a carne. Sabe qual é a maior arma de guerra da carne? A incredulidade. Quando você é incrédulo, é a tua carne que está dominando você. É fácil distinguir se o espírito está vencendo, se a carne está vencendo. É só ver o nível de incredulidade e o nível de fé. Abre a tua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 17, quero ler um texto com você, vai ser profundo. Final do culto, né? Os irmãos ali, avisei vocês domingo, né? Eles estão ali hoje, vão estar aí mais uns dias. A Elaine conversou comigo que se puder ela vem nas outras próximas quinta-feira também, enfim, para que vocês possam estar. Não estamos comercializando nada na igreja, gente. Conversei com a Elaine essa semana. Não é questão de comercializar. Eu sou contra dar microfone para político, sou contra fazer barganha, sou contra. Uma vez o irmão veio aqui querendo vender Rinodê aqui. Ninguém deu bola, porque todo mundo já é bem instruído aqui. Vai embora, quer vender Rinodê, vai. Porque minha casa será chamada casa de oração e não casa de ficar. A igreja não é lugar para você ficar vendendo coisa. Mas eu conversei com a Elaine e eles têm um trabalho muito sério. E eu sou cliente deles, da Solumed. Elaine é a vizinha aqui, é vizinha daqui não, é vizinha lá de casa, mora perto de casa. Mas o marido dela é dono aqui do material de construção aqui do lado, o Márcio, um amigão nosso. E esse ano a gente vai estar fazendo alguns trabalhos juntos. Só para te avisar, Vitor, depois você vai sentar e conversar com ela. Porque no dia das crianças aí, eles vão trazer uns trabalhos aí para fazer gratuito aí, trabalhos sociais. E ali é uma oportunidade depois de você deixar o teu nome ali, teu RG. Não sei como vai funcionar, eles vão te explicar certinho ali no final do culto, para que você possa se tornar cliente lá da Solumed. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que pouca gente aqui tem plano de saúde, né? E SUS hoje é uma desgraça. Tem gente que morre porque depois de 10 anos de morta, a cirurgia vem, a consulta vem. E a Solumed, ela tem um preço muito bom aí para os irmãos aí. É uma bênção de Deus para quem quer fazer um exame. Essa semana já levei a Bruna para fazer. Marquei num dia, no outro dia já levei ela para fazer ecografia. Se fosse pelo SUS, daqui 3 meses a criança ia nascer. Não, né? Mas a criança nasce igual antigamente. É a mesma coisa que não ter médico. Mas a Solumed aí, o pessoal tá ali fora ali, acredito eu. Então, depois você escuta ali, para ali, ouve o que eles têm para falar para vocês em nome de Jesus, tá bom, gente? Vai ser benção para você. Versículo de número 14 de Mateus capítulo 17 diz o seguinte: ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Ponto. Só olha aqui para mim. Pela medicina, verdadeiramente há alguns problemas neurológicos onde há ataques epiléticos, tá? Então eu só queria abrir um entendimento para você aqui antes de falar desse texto, que nem todo ataque epilético é demônio, tá bom? Mas a maioria é, tá bom? Muitos poucos algumas situações de ataque epilético verdadeiramente é uma questão mesmo de problema neurológico, problema de nervo, enfim. Mas esse menino, no caso aqui, não era ataque epilético, era um demônio que tinha tomado posse dele. E a forma com que ele se comportava era exatamente como um ataque epilético, alguém com um ataque epilético. E ele vai dizer o seguinte: muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. E ele vai dizer o seguinte, versículo 16: apresentei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Repita comigo: eles não conseguiram curá-lo. Mas Jesus não disse para os discípulos irem e curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios? O que está acontecendo aqui?
Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa. A perversidade já está ligada à falta de fé, ou seja, a incredulidade. Quando você é incrédulo, automaticamente você é perverso. Até quando estarei convosco? Jesus não estava falando para o pai do menino, nem para o menino, mas ele estava dando atenção e chamando a atenção dos discípulos, porque Jesus deu uma ordem para os discípulos: ide por todo mundo, expulsai os demônios, curai os enfermos, dai vista aos cegos. De graça recebeste, de graça dai. Mas eles encontram o menino possesso, e eles não conseguem expulsar esse demônio. E quando Jesus olha para eles, eu imagino a ação de Jesus e a reação de Jesus aqui, dizendo: ó geração sem fé. Eu fico imaginando eles olhando não para o mundo. Jesus aqui não está olhando para o mundo, Jesus está aqui, está olhando para mim, para você, para a igreja, para os discípulos. Sede meus discípulos, ide por todo mundo e fazer discípulos. Jesus está olhando para os discípulos dizendo: ô cambada de incrédulos, perversos, olha só, até quando estarei convosco? Olha a injúria de Jesus. Jesus era um homem manso e humilde de coração, mas Jesus era homem. Ele era Senhor, ele era Deus, mas ele também tinha as mesmas paixões que eu e você. A vontade de dar umas porradas de vez em quando. Jesus, quando passava com o seu burrito e alguém furava o sinal vermelho, ele: eita! Nabucodonosor, mula de Balaão. Olha que Jesus disse: até quando que eu vou ter que suportar vocês? Uau! Porque uma pessoa incrédula não dá prazer para Deus. A Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Deus só tem prazer quando eu me relaciono com Ele por fé. Quando eu não tenho fé, então eu sou incrédulo. Quando eu sou incrédulo, eu sou perverso. E quando eu sou incrédulo e perverso, quando eu não tenho fé, eu sou às vezes um atrapalho para Jesus, meu irmão. Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Versículo 19, preste atenção. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular, depois que levaram um esporro na frente de todo mundo, depois que chamou atenção na frente de todo mundo, agora Jesus chama no canto, que de vez em quando Jesus tem que fazer barulho na frente de todo mundo, para todo mundo, Quando Jesus chega em Mateus capítulo 16, no capítulo anterior, olha para Pedro, em particular ele fala: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas do reino de Deus, somente as coisas da terra. Há momento que Jesus tem que chamar você no particular, para dar uma cajadada na tuas canelas. E tem momento que você tem que chamar Jesus para ir para o secreto. Tem gente que tem medo do secreto com Deus, por isso que não tem secreto com Deus, porque sabe que no secreto Deus conhece você na tua transparência. Porque Deus sabe, e você sabe que a Bíblia fala que Deus esquadrinha o coração. Tem gente que não tem vergonha de ir para a igreja, mas tem vergonha de dobrar o joelho para Deus, porque sabe que Deus sabe todas as coisas. No meio da multidão é fácil esconder o nosso defeito. No meio da igreja é fácil a gente esconder as nossas mazelas. Mas diante de Deus é difícil. É por isso que tem gente que não tem vida com Deus, porque sabe que Deus sabe todas as coisas. Mas os discípulos nesse momento falam: Deus, Jesus, cola aqui. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram, para não ficar vergonhoso, acabamos de quase apanhar do capeta, o demônio não foi expulso. E perguntaram: Rabi, por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? A resposta está no versículo 20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, ou por causa da incredulidade do vosso coração. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será possível. Olha para mim, Jesus já respondeu, ok? Está respondido. Versículo 21 cria uma grande questão aí na teologia. Tem gente que diz que foi colocado depois, tem gente que diz que foi colocado. Meu irmão, está na Bíblia. O grande problema é que nós não entendemos o versículo, não entendemos o contexto. E eu vou falar para você, versículo de número 21. Contudo, essa espécie, diz a palavra no original, só se expele por meio de oração e jejum. Olha para mim, tem muita gente que acha que tem demônio, que não sai, porque tem que fazer jejum e oração primeiro para expulsar o demônio. Eu aprendi assim, você aprendeu assim. Quando Deus revelou esse texto para mim, alguns anos atrás, eu fui para o secreto, eu fui por pé de alguns profetas, eu fui por pé de alguns pastores dessa nação,
para entender se o que eu estava entendendo era verdadeiro, para alinhar o meu entendimento, e verdadeiramente o meu entendimento estava alinhado. Jesus já tinha dado uma resposta dizendo: olha, vocês não puderam expulsar porque vocês são incrédulos. E aí ele vai dizer o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem fazer tudo, porque nada vai ser impossível. Ok, terminou. Versículo 21 é como se fosse um novo contexto de uma nova conversa, mas não há conversa a partir daqui. Mas Jesus disse: essa espécie, algumas linguagens vai dizer essa casta de demônio. Mentira, Jesus não estava falando dos demônios, Jesus estava falando da incredulidade, porque incredulidade só vai embora com jejum e oração. Demônio não precisa de jejum e oração para mandar embora, porque é o sangue de Jesus, porque é a autoridade que o crente tem para expulsar o demônio. Quando Jesus disse: mas essa espécie só sai com jejum e oração, ele já estava dando uma entrada, uma introdução a um novo contexto. Ele estava dizendo: ei, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, porque vocês são incrédulos, vocês podem tudo. Mas essa incredulidade do coração de vocês, essa espécie só pode ser expulsa, só pode sair se for com jejum e oração. Meu irmão, desculpa se isso contradiz a tua teologia, desculpa se isso contradiz aquilo que você aprendeu na igreja onde você congregava, ou sei lá, no catequismo que você fez gospel. Desculpa, eu também fiquei encabulado com isso, também fiquei entristecido, porque eu achei que era do meu jeito, mas não era do meu jeito, era do jeito dele. O texto está bem explícito, é uma questão de tradução. Pastor, mas e quem colocou na Bíblia que é esse tipo de demônio? Colocou errôneo, traduziu a Bíblia de uma forma errada. Por exemplo, quem tem a King James fiel aí, 1611? Só você. Quando você vai para as escrituras, Isabel não se chama Isabel em Lucas capítulo 1. O nome verdadeiro de Isabel é Elizabeth. Sabia disso? Mas foi traduzido para nós como Isabel. Pastor, tem problema? Não tem, mas você precisa entender que quando foi traduzido para nós, veio do latim, e do latim tiraram a palavra Isabel. Mas se você for buscar no aramaico, no hebraico, sabe o que você vai descobrir? Que Isabel está relacionada a Jezabel. E o significado verdadeiro de Elizabeth não tem a ver com Jezabel. É só para você entender que é uma questão de tradução. A Bíblia não está errada, é porque quando foi traduzido, trouxeram entendimento. Para ficar mais fácil, Elizabeth não é um nome comum no Brasil, então vamos botar Isabel. Só que se você for na raiz da palavra, é por isso que eu aconselho você a procurar uma Bíblia Strong, para você procurar lá verdadeiramente o que a palavra quer dizer. A gente acha que conhecer Jesus é conhecer, mas quando você vai para o original da palavra no grego, conhecer significa intimidade. Porque lá no hebraico também conhecer é intimidade. É o mesmo texto, a mesma palavra usada com uma tradução. Mas quando você olha a palavra conhecer, você acha que é conhecer. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Jesus. Ok, Jesus, obrigado. Não, mas conhecer é intimidade, é relacionamento. Quando a Bíblia fala de conhecer, está falando da mesma coisa que um marido e uma mulher faz quando estão na cama. Intimidade. Está entendendo? O povo sofre por falta de... Por isso que você não pode ler a escritura e conhecer somente a letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. É uma questão de entendimento da tradução. Jesus já tinha terminado de falar qual era o problema deles, e Jesus disse: o problema de vocês é a incredulidade. Agora, pastor, vamos para a prática, vamos. Tenta expulsar um demônio, se você não tem verdadeiramente certeza e fé em Deus, para você ver o que o diabo faz com você. A primeira coisa que ele faz é lançar uma mentira sobre você. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha desde o princípio, colocando dúvida do homem, no coração do homem e da mulher. Olha para mim, a incredulidade tem uma raiz. Me pergunte qual. Não, me pergunte qual. A dúvida. A incredulidade tem uma raiz, meu irmão. Dúvida. Sabe por que tem gente que a gente ora e não é curada? Porque ela não tem fé, ela tem dúvida. Por isso que Jesus olhava para as pessoas e falava: tu quer ser curado? Eu quero, então seja curado. Dificilmente você via Jesus perguntando: tu crê? Algumas vezes ele perguntou: tu crê? Porque ele sabia que a pessoa diria: eu creio. Na maioria ele perguntava: tu quer ser curado? Quero, então seja curado. O menino estava possesso. Os discípulos andavam com Jesus, só que eles não tinham a vida do Espírito dentro deles.
porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Dos grandes problemas, uma das grandes brechas de você não estar ouvindo o Espírito Santo é porque você vai ouvir a voz de Satanás. Preste atenção no que eu vou te falar. A primeira vez que você vê dúvida na Bíblia está em Gênesis, não precisa abrir. Satanás chega para Eva e fala: Eva, tudo bem? Tudo bem. Como tu vai? Tudo bem. E você? Muito bem, obrigado. O que Deus disse mesmo sobre o jardim? Olha, Deus disse para mim que eu e meu marido podemos comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do... Sabe o que Satanás faz? A serpente, ela diz assim: ei, nada a ver. Deus tinha dado uma palavra para Eva e para Adão. Deus deu uma palavra para mim, para você. Quem tem uma palavra de Deus? Quem recebeu uma palavra de Deus? Porque ainda não se cumpriu? Porque ainda há dúvida dentro de você. Por quê? Porque na nossa caminhada vai vir muita serpente, e essa serpente vem em formato de pessoas. Pastor, você tem base para isso? Tenho. Mateus capítulo 16. Jesus chama Pedro e fala: Pedro, vem comigo que eu quero te contar uma coisa. Eu preciso passar por esse batismo. Eu preciso morrer e ir para a cruz. Pedro olha para ele e fala: mestre, contigo não. Eu não vou deixar ninguém relar o dedo no Senhor, não. Porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. Acho que Pedro tentou usar até a palavra naquele dia. E Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Olha para mim. Pedro estava encapetado, sim ou não? Não. Mas estava emprestando a boca para o diabo. Olha para mim, muitas vezes eu e você, por não estarmos sendo usados pelo Espírito Santo e dando a boca para o Espírito Santo, nós damos a boca para o diabo. Quanta serpente já falou no teu ouvido? Essa semana a serpente falou 2 vezes no meu ouvido, no ouvido da minha esposa. Usou quem, pastor? Usou pessoas endemoniadas? Não, usou pessoas que se permitiram deixar o diabo usar a boca. É aquela pessoa que você fala: olha, Deus falou comigo, Deus vai me curar. E a pessoa fala: mas será mesmo? Eu vi pessoas que morreram com essa doença que você tem. Olha para mim, o diabo ele trabalha na dúvida. Quando o diabo semeia a dúvida em mim e você, ele alcança de mim, de você, incredulidade. Olha para mim, incredulidade é fé em Satanás. Vou repetir para você: incredulidade é o contrário de fé em Deus, é o contrário de crer em Deus. Então se eu não creio em Deus, eu sou incrédulo. A incredulidade é fé no diabo. Por quê, pastor? Porque é o diabo que semeia dúvida no meu e no seu coração, para que eu e você cogitem entre 2 pensamentos. Lembra do povo em 1 Reis capítulo 18? Eles adoravam a Deus, sim ou não? Mas adorava Baal também. Tem gente que adora a Deus aqui, mas adora o emprego em casa. Tem gente que adora a Deus aqui, mas adora os filhos em casa. Tem gente que adora a Deus aqui, mas adora os seus sonhos, seus projetos, suas vontades fora daqui. Tem gente que adora a Deus, mas adora outras coisas também. Qual é a prova disso, pastor? Pessoas que vêm na igreja para buscar alguma coisa. Se você vem para a igreja para buscar alguma coisa, então você não está adorando a Deus. Você está até adorando a Deus, mas também está adorando ao teu próprio ego, o teu próprio egocentrismo. Foi isso que Satanás semeou no coração de Eva. Eva, não é bem assim não. Não é isso, mas Deus falou isso? Mas não é bem assim. Deixa eu explicar como é. É que é o seguinte: você não vai morrer não. É que Ele sabe que o dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar como Ele. Você vai poder obter sagacidade. Aí Eva fala: deu aquele arrepio no ventre dela. Sabe aquela coisa que sobe no estômago? Ai. E agora, pastor? E agora gerou dúvida dentro dela. A partir do momento que gera dúvida dentro de você, você acredita na palavra que Deus deu para você, mas também acredita em outras coisas. E no meio da dúvida, meu irmão, quanto mais você alimenta a palavra de Deus, por isso que a gente precisa estar no culto, ouvindo a palavra, para ser reposicionado. O pastor Juscelio falou uma coisa muito profunda na convenção desse ano: você não precisa se arrepender para ser perdoado. Você precisa se arrepender para ser reposicionado. Por quê, pastor? Porque o arrependimento, meu irmão, não traz o perdão de Deus. Porque se for assim, para mim perdoar o Eduardo, se ele fizer alguma coisa para mim, primeiro ele vai ter que se arrepender. E Jesus disse que eu preciso amar mesmo que a pessoa não se arrependa. E aí José diz o seguinte: se eu tenho que, se isso é verdade, se eu preciso me arrepender, então o sangue de Jesus foi em vão, meu irmão. Jesus morreu há 2000 anos atrás para nos perdoar. Agora o arrependimento nos reposiciona, Fabiano. Como assim, pastor? Arrependei-vos e a conversão, o arrependimento verdadeiro é fruto de conversão.
Você não precisa se arrepender para Deus te perdoar. Deus te perdoa no exato momento que Ele morreu na cruz por você. Olha para mim, você estava no pecado, virado, desgraçado da vida, e Jesus já tinha te perdoado. Mas quando você se arrepende, você se reposiciona. Por quê? Porque você se converte. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí você deixa de caminhar no teu caminho, começa a caminhar no caminho de Deus. O diabo, ele coloca dúvida no meio do seu coração, porque ele sabe que a dúvida é a semente que vai gerar incredulidade. E se você se tornar incrédulo, meu irmão, lascou. Os discípulos estavam incrédulos. Já parou para pensar, discípulo incrédulo? Não é difícil de entender. É só olhar para a igreja hoje e ver como ela está incrédula. Por quê, pastor? Porque ela deixou de acreditar na palavra. Jesus disse: olha, vem aqui, eu vou te mudar a tua vida, eu vou curar você. Aí passa algum tempo, ele fala: pastor, você não vai fazer uma campainha não? Pastor, não tem um óleozinho ungido de Israel aí? Pastor, dá para nós fazer aí uma campainha aí? Não, porque está demorando para chegar a minha bênção. Então você está com dúvida. Desculpa, bezerro de ouro que aconteceu lá em Êxodo, quando Moisés subiu para o monte com 40 dias, foi consequência do coração de Arão, que era incrédulo. Moisés não era incrédulo, porque Moisés falava com Deus. Só que Moisés comunicava a voz de Deus para Arão, e Arão comunicava para o povo, porque Moisés era gago. Mas o fato de Arão ser apenas um porta-voz de Moisés não diz que ele não diz que ele poderia crer na mesma coisa que Moisés cria. Por quê? Porque, meu irmão, Moisés, ele foi chamado para ser um libertador. Arão não. Moisés está lá em cima, 40 dias, 40 noites. Ele fala: eu vou subir, fique aí. Quando ele desce, Deus fala para ele: Moisés, desce, porque o povo já pirou a cabeça. O que aconteceu? O teu irmão, né? Imagina Deus falando assim: teu irmão, né, velho? O que ele fez, Senhor? Não, ele achou assim: acho que se Moisés morreu. Dúvida. A dúvida gerou incredulidade. Deixaram de acreditar em Deus, fizeram bezerro de ouro, pegaram os ouro, pegaram os pingentes, pegaram colar, pegaram sei lá o que, anel, aliança, derreteram, fizeram bezerro de ouro. Moisés desce, chega lá, o povo está incrédulo. Por que o povo está incrédulo? Porque o povo teve dúvida. Por que o povo teve dúvida? Porque Moisés estava no monte e Arão estava ali embaixo. Arão não tinha experimentado da sarça ardente. Porque um homem que experimenta da sarça ardente, meu irmão, ele vai andar sobre uma palavra. Ei, quando Deus te dá uma palavra, meu irmão, anda sobre ela. Olha para mim. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. Jesus fala: é um fantasma vindo ali no rio, no mar. Pedro fala: não, sou eu. Jesus fala: não, sou eu. Se és tu mesmo, manda aí ter contigo. Pedro vai, sim ou não? Sobre a palavra de Jesus, Pedro começa a andar sobre as águas. Olha para mim. A Bíblia fala que o vento começou a soprar forte. Pedro olha para os lados e Pedro para. Uma pessoa que para muito de viver para Deus, que é inconstante em Deus, que uma hora começa, daqui a pouco para, começa, essa mostra que essa pessoa tem muita semente de Satanás no seu coração. Dúvidas. Sabe por que Pedro afundou? Me pergunte por quê. Porque duvidou. Jesus pega na mão dele e fala: ó geração incrédula. Hã? Tá me entendendo? Incredulidade na minha e na sua vida. Tem áreas da minha e da sua vida que nós somos incrédulos. Tem áreas que eu e você aprendemos a depender de Deus, mas tem áreas que nós não aprendemos a depender de Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, você que ainda não é fiel na tua vida financeira com Deus. Você não aprendeu a depender de Deus. O problema não é você não dizimar. Nós não estamos aqui fazendo culto para você dar dinheiro para a igreja. O problema é que quando você não dizima, você demonstra para Deus que você é incrédulo naquela área. E você fala: Deus, nessa área eu não quero que o Senhor toque, porque nessa área eu não acredito que o Senhor vai fazer. Em 2016, quando eu vendi o meu carro e ofertei na obra de Deus, não houve incredulidade no meu coração, porque senão eu tinha travado. Eu fui lá, vendi o carro e dei o dinheiro. Ofertei na obra de Deus, não na igreja, ofertei na obra de Deus. Porque a obra de Deus não fala de um lugar, mas fala de pessoas. A obra do reino de Deus é nas coisas, mas a obra de Deus é em mim e em você. E aí, pastor?
E aí que, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tem várias áreas da minha e da sua vida que a gente ainda é incrédulo. Pastor, como eu entendo que eu sou incrédulo? Primeiro você tem a dúvida. Mas em primeiro lugar, você percebe que você não consegue confiar em Deus naquela área. Incredulidade. Meu irmão, eu nunca vi um demônio não se submeter à minha voz. Por quê? Porque eu sempre acreditei em Cristo. Eu sempre acreditei que na palavra que Ele diz que eu, se eu botasse a mão, expulsaria demônios. Nunca um demônio falou, não vou embora com você. Sempre foi embora. Todas as vezes que eu lancei a mão sobre a vida de alguém para libertar a pessoa de um espírito imundo, aquele espírito foi embora. E depois, pastor, depois às vezes ela deu brecha, o demônio voltou. Mas ele sempre se submete à nossa autoridade. Por quê? Porque nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Os discípulos aqui tentaram expulsar o demônio daquele menino e não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Jesus chega e fala, cara, vocês, até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando eu vou ter que suportar a incredulidade na vida de vocês? Porque se há incredulidade na nossa vida, é o empecilho para Deus fazer através de nós o que Deus quer fazer. Deus só pode fazer em mim e você a partir do momento que eu e você cremos naquilo que Deus falou que vai fazer sobre mim e você. Se eu e você nós não cremos naquilo que Deus vai fazer, olha para mim, esses jovens que estão casando aqui, marcaram o casamento semana passada, Eduardo e Tassi, estão casando pela fé. Essa semana alguém disse para uma pessoa próxima de nós, olha, você está perdendo para o Gabriel e para Manu, que vão casar, já vão marcar o casamento, já estão ganhando tudo. Aí a pessoa disse o seguinte, mas o Gabriel não tem casa, não tem nada, eu tenho que montar as coisas primeiro. Meu irmão, crente casa pela fé. Eu não tinha nada, casei pela fé. Por quê? Porque pela fé nós agradamos a Deus. Não adianta eu esperar as coisas melhorar para me casar. Esperar, Eduardo, esperar o quê? É pela fé que vocês estão casando. O casamento de vocês agrada o coração de Deus. Então não há incredulidade. Tem incredulidade para casar? É desafio, é loucura. É tipo assim, vamos que vamos. Nós não sabemos como funciona casamento. Fui lá marcar o casamento com o Eduardo lá, que eu vou de padrinho. Cheguei lá na ferraria, ele marcou lá na ferraria, gente. Aí eu fui lá na ferraria, cheguei lá, ele não tinha chegado ainda. Falei, meu Deus, se no dia do casamento ele se atrasar assim, não vai casar. Aí o Uber atrasou lá. Aí eu cheguei lá, aí esperei um pouco. Aí daqui a pouco chegou o Eduardo Catasso. Sentaram, eu já tinha assinado os papéis para agilizar o processo. Aí a Bruna começou a tirar uma foto, acho que filmar, não sei. Aí o Eduardo tava assim, que homem. Mulher sabe o que quer, não sabe, Tassi. Mulher sabe o que quer, não sabe, Manu. Mulher sabe o que quer quando casa. Agora homem não sabe. Porque na verdade homem vira homem quando casa. É verdade, homem só vira homem quando casa. Gabriel, você vai ver, você vai virar um macho depois que casa. Não fique, o Vitor, ele não fique, não pastor, não, eu estou falando que algumas coisas, por exemplo, tem coisas que o Eduardo não vai entender, que o Gabriel não vai entender, que nem o Fabiano vai entender, que somente eu, o pastor Bruno, o pastor Rodrigo entendemos. Por quê? Porque nós temos filhos. Eu entendo Deus de uma forma que vocês ainda não podem entender. Por quê? Porque vocês ainda não são pais. O dia que vocês se tornarem pais, vocês vão compreender Deus de uma forma um pouquinho diferente da qual vocês compreendem. É normal, faz parte de um processo. Fica tranquilo, faz parte de um processo, não tem problema. Mas eu converso com você, eu só me tornei homem depois. Não, tem homem que, né? O Vitor ficou olhando para mim com uma cara tipo assim de bravo. Não, o Vitor é um cara responsável, sabe o que é da vida. Mas geralmente meninos com entre 16, 17, 18 anos, 19 não sabem o que é da vida. Não sabe se faz isso, se faz aquilo. Tá igual o peão da casa do baú lá na felicidade. Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou. Meu irmão, quando o Espírito Santo não te muda, a mulher te muda. Porque ela é tua auxiliadora. Quando você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça tua mulher, cara. Não é fácil. É pior. Porque o Espírito Santo às vezes é um pouquinho mais educado que a esposa. A esposa é verdade, não é, homens? Pastor Rodrigo, funciona assim na tua casa, sim ou não? Obrigado, Jesus. Não estou sozinho nessa casa. Às vezes o Espírito Santo fala com a gente e a gente fica ali. Aí a gente não quer dar o crédito para o Espírito Santo, porque é mais fácil, né? É mais fácil a gente negar o Espírito Santo. Mas a esposa não tem jeito, você dorme com ela todo dia do teu lado. E
todo dia você vai ver a cara, e o Espírito Santo a gente não vê a cara dele, aquela cara de mau humor dele, porque ele não é mal-humorado. Mas a mulher, quando você não entende, ela fica de mau humor, vira de bunda para um lado e fala: sai daqui, não me encosta, você não me ouve, sai de perto de mim. Ah, meu irmão, já era. Por isso que Deus fez a mulher. Deus fez a mulher porque Ele sabia que de vez em quando o homem não ia escutar a Ele. Daí Ele falou assim: eu vou fazer. Porque a mulher não se torna uma auxiliadora do homem, se torna uma auxiliadora de Deus também. Esposas, sejam submissas a Deus com seus maridos, vossos maridos. Eu tenho uma palavra sobre casamento, e eu vou trazer essa palavra para os casais, para os que vão casar e para os casados. Gente, Deus tem falado muito tempo comigo sobre casamento aqui. Deus está levantando a Bruna, a minha esposa, como uma ministra de famílias. E a gente quer trazer alguém para pregar aqui num culto de casal. Mas o primeiro culto de casal quem vai fazer vai ser quem está aqui na casa. Nós vamos usar daquilo que Deus está dando para a gente. Deus me deu uma palavra sobre casamento que vai mexer com a estrutura, vai mexer com as estruturas. A gente acha que casamento é uma coisa, mas casamento não é o que a gente acha, é o que Deus diz que é. Contei um pouquinho para o pastor Rodrigo já, contei para os meninos ali atrás, contei para minha esposa. É forte, não é? É forte, não é? Porque Deus tem um plano. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos dele são melhores que os nossos. Os sonhos, projetos dele são maiores que os nossos. Só que a nossa incredulidade nos impede de experimentar e de viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Porque você só pode experimentar daquilo que você crê. Você só pode experimentar daquilo que você toma posse para você. Por isso que a gente faz um culto. Levanta a mão, recebe agora aí. Você pega e faz de conta que está segurando mesmo. Coloca no coração, porque não quer pôr no bolso, porque no bolso pode perder. E bota a benção aqui e fala: Deus, eu recebo. Quem recebe? Eu também recebo. Mas nós precisamos crer. As áreas da nossa vida que ainda há incredulidade, precisa receber fé hoje. Pastor, como é que eu vou receber fé nas áreas que eu sou incrédulo? Quando você parar de cogitar em vários pensamentos, porque na verdade muitas são as vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado, todas elas estão ali para alguma coisa, na maioria as vozes estão ali para te atrapalhar. Deus deu uma palavra para você, sim ou não? Anda sobre a palavra que Deus te deu. Pedro, por 2 vezes Jesus manda ele lançar a rede. Uma vez quando Jesus estava aqui, e outra vez quando Jesus já era ressurreto. Pedro lança a rede. Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Nas 2 vezes que Pedro lançou a rede sobre a palavra de Deus, ele pescou. Por quê? Porque ele não cogitou em pensamentos. Teve momentos que ele afundou. Teve momento que ele negou Jesus, cara. Meu irmão, qual é a área de incredulidade na tua vida? Jejum e oração pode mandar embora a incredulidade do teu coração. Porque a incredulidade, a raiz da incredulidade é, meu irmão, é a dúvida. Fé é atitude, não é sentimento. Olha para mim. Fé é atitude, não é sentimento. Você não sente que você crê, você age porque você crê. Tiago disse: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por obras. O contrário da fé é a incredulidade. A raiz da incredulidade é a dúvida. E a dúvida, meu irmão, ela só pode ser lançada fora com jejum e oração, com busca da presença de Deus. Por quê? Porque aí você tapa todas as vozes que falam ao teu ouvido. Meu irmão, olha para mim. A mãe de Jesus não acreditava em Jesus. Mesmo ela tendo gerado Jesus. Pastor, qual é a prova que você tem disso? É que um dia Jesus declarou: quem é minha mãe e os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Os discípulos estavam do lado de dentro daquela casa, a mãe estava do lado de fora com os irmãos. Ou seja, quando você não está do lado de dentro, meu irmão, ainda que você conheça Jesus, se você não está envolvido naquilo que Ele está envolvido, você não faz parte da família dele. Jesus disse: olha, o profeta ele não tem honra na sua pátria, na sua casa, porque Jesus foi fazer milagre na sua terra, e foi poucos os milagres que ele fez. Por quê?
por causa da incredulidade do povo. Quantas pessoas, Gabriel, já olhou para você e lançou uma palavra negativa àquilo que Deus um dia falou para você que ia cumprir em você? Às vezes é tua mãe, teu pai, tua irmã, meu irmão. Pessoas da minha família já lançaram palavras sobre a minha vida como uma semente do Satanás. Foi o diabo que usou a pessoa? Não, ela emprestou a boca para o diabo, porque o diabo nem sempre precisa te usar, mas se você emprestar a boca para ele, ele já está feliz da vida. Pessoas da minha família já foram usadas, já deram a boca para o diabo para dizer: mais. E se a gente fosse ouvir, a gente ia receber dúvida. E se eu recebesse dúvida, eu ia receber incredulidade. E se eu recebesse incredulidade, eu não estaria ouvindo a voz de Deus. Quantas pessoas botou dúvida para vocês casar? Quantas pessoas botou dúvida para você casar? Fabiano, quantas pessoas botou... Meu Deus, Fabiano, quantas dúvidas foi colocado no teu coração? Certa vez alguém dizia: esse casamento não é de Deus, e eu vou fazer de tudo para impedir. Eu falava: Satanás, é você então que está falando. Quanto tempo tinha casado já? 7, 8, 9 7, número da perfeição. O casamento vai durar por muito tempo, desde que vocês nunca permitam que entre incredulidade no casamento. Sabe por que meu casamento vai bem? Posso contar por que meu casamento vai bem? Porque eu tenho tentado amar minha esposa como Cristo ama a igreja. Como assim, pastor? Eu tenho tentado amar minha esposa a ponto de dar minha vida por ela. E como nesses últimos dias: amor, tô mal, faz um chá para mim. Tenho dado a minha vida pela vida da minha esposa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia me ensina assim. Sabe por que há traição em casamento? Porque há dúvida. Se há dúvida, há incredulidade. Se há incredulidade, então eu já não sei se eu amo mais o meu cônjuge. Então eu posso dar uma escapadinha, experimentar alguma coisa diferente do lado ali, que não tem problema algum. Como é que está a sua vida? Olha para mim, é uma questão de áreas, não é uma questão de totalidade. Você não tem uma fé total, você tem uma fé em áreas. Tem áreas que eu tenho fé, tem áreas que eu não tenho fé. Tem áreas que eu sou incrédulo ainda. E eu entendi que eu sou incrédulo porque ainda há dúvida dentro do meu coração, e eu preciso lançar a dúvida embora. E para que eu possa lançar essa dúvida embora, meu irmão, jejum e oração representam intimidade. Jesus disse: contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Olha para mim. Jejum e oração, ela faz você ouvir a voz de Deus e parar de ouvir as outras vozes. Se você ouvir somente a voz de Deus, a incredulidade vai embora, porque a dúvida vai embora. Só existe dúvida, Fabiano, porque existe duplo pensamento, ou triplo pensamento, quádruplo pensamento, quinto pensamento. Só existe dúvida porque nós temos muitos pensamentos acerca de uma única coisa. Você só é incrédulo porque você duvida, e você só duvida porque você pensa muitas coisas sobre um determinado assunto, e Deus quer que você pense uma única coisa sobre aquele determinado assunto. Estou passando por um momento de dificuldade financeira muito grande nos últimos dias. Nunca passamos igual. Aí, semana passada, vou confessar meu pecado. Eu fui na casa da minha mãe, peguei a máquina de costura da minha tia e falei: vou fazer uma capa nova pra minha Bíblia. Nem terminei. Vou fazer uma capa nova pra minha Bíblia. Aí eu comecei a fazer a capa e confesso pra você que ficou top. Ficou coisa assim, tipo de comprada. A costura não ficou muito certinha ali, assim. Mas você pega a capa assim, você fala assim: nossa, parece coisa comprada. Depois vocês vão ver. Não terminei ainda. Falta umas costuras. Quebrou a agulha, não deu pra terminar porque ficou muito grosso a capa. Daí eu tive que levar lá na máquina de costura do meu sogro lá, que é pra costurar a lona. Mas só pra introduzir você, na mesma semana apareceu um negócio, uma oportunidade para trabalhar de costureiro de lingerie. E ela na Cicla fazia um curso de R$60. Eles te davam todos os moldes e ganhava R$1.800 por mês. Eu falei: meu amor, R$1.800 para nós ia ajudar muito, né? E eu vi com esse pensamento uns 3 dias. Eu falei: Jesus, será que eu faço isso? E aí tem muita gente que fala assim: tinha que trabalhar, né? Tem gente que olha para a condição que eu estou vivendo lá em casa com a minha esposa e acha que nós somos negligentes com nossos filhos. Acha que a gente... Meu irmão, eu não escolhi pregar o evangelho, foi o evangelho que me escolheu para pregar ele. Eu tenho que me submeter. O apóstolo Paulo entendeu isso.
Eu falei, acho que eu vou virar costureiro. E é interessante que brincando de costurar, meu pai falou assim, por que você não virar alfaiate? Brincou. Acho que foi o diabo que usou a boca dele. Que semeou ali, eu fiquei ali. Aí eu falei, Deus, eu estou tão ferrado financeiramente. Aí ontem de madrugada, Deus me pegou às 3 horas da madrugada, me liberou uma palavra no meu coração. E Ele falou, você não é pastor não? Ele falou, suporte o processo. Você quer transformar pedra em pão? Você quer se deitar quer gerar um Ismael na tua vida? Você quer que a glória seja tua? Você quer... E o problema não é a glória ser minha, porque não tem problema nenhum de eu ir lá e costurar a lingerie. O problema é que eu vou atrapalhar o que Deus quer fazer na minha vida. O que isso semeou no meu coração? Olha pra mim. Dúvida. Tipo, eu nem ia costurar a lingerie, R$1.800 por mês. Pra mim, lá com a minha esposa estaria bom, porque você não sabe como é a nossa situação. A gente recebe oferta para pagar o carro, porque a gente não tem renda da igreja. A igreja não, o teu dízimo aqui na igreja não muda nada na minha vida, meu irmão. Olha para mim. Teu dízimo não muda nada na minha vida, só mantém essa estrutura aqui de pé. E a dúvida? 2017, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, pela segunda vez a Bruna engravida, e eu tô na mesma situação que eu tava. Falei, e agora, amor? Eu acho que não é para sair. Dúvida. Deus já tinha falado, sai. Às vezes que eu desejei parar, abandonar ministério, parar com tudo, Deus me fez lembrar de 3 palavras de 2008, quando Ele disse que me chamou para ser pastor, através da boca de um presbítero da igreja. 2017, comecinho em 2017, quando Ele usou algumas pessoas, quando nós estávamos lá no meio ainda, fazendo oração de madrugada na sexta-feira, porque eu estava muito atribulado, querendo parar com tudo. E depois, final do ano 2017, que eu fui com o pastor Bruno, fui ministrado pelo pastor Júnior, irmão do Luiz Hermínio, e ele disse, ei, come, bebe, levanta, porque ainda há uma jornada na tua frente. Tem 3 palavras, pastor Bruno, que quando a dúvida vem, eu mando a dúvida embora e penso naquela palavra. Quando ele olhou para mim e falou assim, você foi convocado para falar nesses dias. Quando Deus fala para você sobre algo, o diabo sempre vai colocar dúvida no teu coração para você fazer o contrário daquilo que Deus falou. Deus falou para mim, ei, você foi convocado para falar. Tem muita coisa que acontece na vida da gente, que é a vontade da gente de se calar e não falar, abrir a boca, porque é o diabo semeando na vida da gente dúvida para que se torne incredulidade. E se tiver incredulidade na minha e na sua vida, Deus não pode me usar e não pode te usar. Deus não pode usar incrédulos, meu irmão. Por isso que Gideão era um pouquinho incrédulo. Ele estava com dúvidas. E todas as vezes que ele falou, Deus faz mais uma prova, Deus fez. Deus faz mais uma prova, Deus fez. Agora tá bom, agora. A última foi que ele chegou e ouviu os caras dizendo, olha, já era. Gideão vai acabar com a gente. Aí ele volta e ele fala, agora nós vamos. Aí Deus olha para ele e fala, Gideão, esquece todos esses caras aí. 300 para você, tá louco de bom. Você acha que não houve alguém que falou, ei Gideão, ferrou, 300 não vai dar. Mas Gideão estava sob uma palavra que Deus ia dar para ele, que Deus ia entregar o povo filisteu na mão dele. Já tinha derrubado o altar de Baal do pai em casa. A Bíblia fala que Gideão com 300, meu irmão. A minha pergunta para você é, quais são as áreas de incredulidade que você ainda está? Incredulidade é fé naquilo que não vem da parte de Deus. Sabe o que diz Apocalipse capítulo 22? Não lembro agora o versículo, mas está lá, depois você pesquisa. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus. E aí, incredulidade, meu irmão. A dúvida gera incredulidade. Pastor, e os discípulos? Os discípulos estão aqui para me ensinar e te ensinar. Esses caras depois se tornaram os caras mais crentes que você possa imaginar, porque Deus começou a igreja com eles lá em Atos capítulo 2. Estava incrédulo aqui, sim ou não? Tomé era incrédulo, sim ou não? Mas depois que ele viu as marcas de Jesus e comprovou, tocou, e Jesus falou, toca Tomé, toca, seu incrédulo do inferno, toca, e veja que sou eu mesmo, Senhor. Depois daquele dia, Tomé deixou de ser incrédulo. Nunca mais Tomé foi incrédulo.
Porque a incredulidade ela pode ir embora, meu irmão. É só você entender por onde que ela vem. Ela vem pela dúvida. O problema de Tomé ser incrédulo é que toda vez que Jesus fazia um milagre, ele falava: será que foi Deus que fez mesmo? Será que é o Messias mesmo? Sabe qual é o problema de Tomé? Toda vez que Jesus fazia uma cura, ele falava: mas os profetas lá do faraó também fizeram, né? Sei não. Quantas vezes você duvida de algo? Quantas vezes aí a palavra não traz eficácia na tua vida porque você não sabe se é o pastor que está falando, se é Deus que está falando? Mesmo o pastor com a Bíblia aberta, meu irmão, quando a gente abre a Bíblia, acabou pastor, acabou líder, acabou qualquer coisa, é Deus falando com você. A não ser os mercenários da fé que usam a Bíblia, transformam ela num falso evangelho para poder arrancar dinheiro do povo. Mas nessa casa nós temos gastado a nossa vida para pregar a palavra pura. Mas mesmo assim, às vezes você ouve o pastor pregando. Tem gente que fala: alguém falou de mim, da minha vida para o pastor. Não consegue entender que é Deus que está falando. Algumas pessoas olham para o pastor e falam: pastor, tem algum problema comigo? Porque é incrédulo, não entende que é Deus que está falando. O problema não é com o pastor, o problema é com Deus. Tem gente que o problema é o irmão, que se o irmão chega e fala: ó irmão, aí tal coisa, ele fala: irmão ali ó, tá se achando aí, veio querer me exortar, e às vezes é Deus que está usando o irmão para exortar o cara. Que a gente não compreende que é Deus, que a gente acha que só nós podemos ser usados por Deus, mas que ninguém pode ser usado por Deus. Incredulidade. Tem palavra que você não recebe aí, tem palavra que você não bota em prática, porque você está incrédulo. Porque você ouve a palavra e você fala: sei lá, né? Meu irmão, oração e jejum fala de intimidade. A intimidade, o jejum e a oração expele toda a incredulidade dentro de mim e de você. E se a incredulidade for embora, Fabiano, as dúvidas também vão embora, e só permanece a vontade de Deus. Por isso tem muita gente que não sabe se faz ou não faz, se vai ou se fica. Meu irmão, se Deus te deu uma palavra, fica na palavra. Se Deus falou algo a teu respeito, creia. Se submeta ao tempo, às estações, aos ciclos, aos processos. Uma hora que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pastor Bruno, Deus falou que ia dar um filho, uma filha para você. Falou, demorou, mas Deus deu. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele falar, Ele vai cumprir a teu respeito. Fabiano, Deus disse sobre você algumas coisas, sim ou não? Deus cumpriu, sim ou não? Deus tem falado algumas coisas sobre essa casa, Deus vai fazer. Por que Deus ainda não fez, pastor? Porque ainda no meio da igreja está cheio de pessoas incrédulas. Porque se os crentes que não vieram hoje estivessem aqui e tivesse entendendo que precisava ser mandado embora, a igreja já estava muito mais avançada. Se a gente se submetesse a ouvir somente uma voz, mandar toda a dúvida embora, e não tivesse dúvida em nós, incredulidade em nós, Deus já tinha feito muita coisa através de nós. Deus só não fez algumas coisas através de você até hoje, porque você ainda é incrédulo. Sabe por que tem coisa que Deus não fez nessa casa aqui ainda? Porque ainda tem incredulidade dentro de mim, dúvida dentro de mim. Será? Mas eu estou hoje sendo ministrado pelo Espírito Santo. Eu não meditei nessa palavra, eu só fui ministrado em casa, e agora estou sendo ministrado novamente. Meu irmão, tem áreas da minha vida que vai precisar ir embora toda incredulidade. É tempo de jejum e oração, é tempo de intimidade, é tempo de ficar com Deus. Porque se Deus te deu uma palavra, meu irmão, Ele vai cumprir com a palavra. Não atrase o tempo de Deus, não atrapalhe o tempo de Deus. Por quê, pastor? Porque se você atrapalhar o tempo de Deus, corre o risco de você ficar para trás, Deus levantar o outro no teu lugar e usar o outro no teu lugar. Eu sou a substituição de alguém que não deu certo, pastor Rodrigo. Eu sou a substituição de Deus para alguém que não deu certo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Gabriel, você é a substituição de Deus em alguém que não deu certo. Às vezes o casamento do teu pai e tua mãe não deu certo, o teu vai dar certo. Você é o substituto. Ei! Pastor Rodrigo, você é a substituição de Deus
para alguma coisa e para alguém que não deu certo. Grande é a seara, poucos são ceifeiros. Pastor Bruno, você é o que deu certo em alguém que não deu certo. Não há ninguém substituível no reino de Deus. Deus investe todas as fichas, mas quando Deus termina de investir as fichas e vê que mesmo debulhando de tudo, inclusive da graça e do sangue de Jesus, e a pessoa não dá valor, sempre tem um filho que é mais chegado no pai e fala: pai, dá pra mim. É tipo Jacó e Esaú, cara. Você não quer a bênção? Jacó vai ficar com a bênção, seu infeliz. Para mim um prato de lentilha tá bom, para mim a bênção tá bom, o abençoador não importa. Jacó se veste, bota pelo nos braços. Engana o irmão, sim ou não? A minha pergunta para você: as áreas da tua vida que ainda não estão fluindo, será que é por causa disso? Incredulidade? Olha para mim, para de cogitar entre dois pensamentos. Certa vez Paulo exorta Pedro, porque Pedro não sabia se comportava. Não sabia se comportava como judeus, não sabia se comportava como gentios. Paulo olha para ele e fala: ô infeliz, o que você é, cara? Porque o nosso comportamento revela verdadeiramente a nossa dúvida. Se Deus fala vai, você vai. Se você para no meio do caminho, é porque você ouviu alguma coisa que te fez parar, como Pedro parou. E quando você dá ouvido a outras vozes, as dúvidas vêm. Vou te dar um conselho hoje. Eu tomei para mim essa semana. Você precisa se relacionar com todo mundo, ok? Mas discerna o que está sendo semeado no teu ouvido quando a pessoa abre a boca para falar. Escolha estar em intimidade, escolha a dar liberdade para pessoas que ajudam você no teu processo com Deus. Escolha se assentar com pessoas que querem o teu bem, que querem sorrir com você. Experimente sentar para conversar com pessoas que vão olhar para você e vão falar: uau, Deus falou isso. Uau, cara, eu vou ajudar você, eu vou ofertar na tua vida para que isso aconteça. Escolha. Não quer dizer que você não tem que andar com outras pessoas, mas aprenda a se afastar um pouco de pessoas negativas e pessimistas, que quando você chega e conta um sonho para ela, perdão, ela, ao invés de impulsionar você e falar: tô com você, ela olha e fala: não sei, né, mas será que não é melhor fazer assim? Eu conheço muita gente que a gente fala assim: olha, eu vou fazer isso, isso e aquilo. A pessoa fala: pois é, mas será que vai dar certo? Mas será que tal? Será que não vai ficar caro? Meu irmão, se Deus falou, vai! Não deixa palavras persuasivas entrar no teu coração, porque Satanás é persuasivo. Satanás é o único cara que gosta de lançar semente no teu coração para botar dúvida em você, para que você atrase o propósito de Deus na tua vida. Todos aqui estão aqui. Ninguém aqui é indesculpável. Todo mundo aqui um dia contou alguma coisa para alguém. E é por isso que na sociedade aí há um famoso provérbio natural, um provérbio aí urbano que diz: quer que as coisas dêem certo na tua vida? Então não conte para ninguém. A questão não é não contar para ninguém, porque o crente tem que contar aquilo que Deus vai fazer. A questão é saber para quem você conta. Se você percebeu que se contou alguma coisa que Deus vai fazer na tua vida para alguém, e essa pessoa ela desmotivou você, deixa ela de lado. Não precisa, você tem que se relacionar com ela, mas você não precisa ter intimidade com ela. Não dê liberdade para ela. Se ela vir conversar com você, você dá a paz do Senhor e fala: querido, eu te amo. E faz melhor. Quando ela vir contar alguma coisa para você, não faz a mesma coisa que ela fez para desmotivar, motive ela ainda mais. Não dê o mesmo troco com a mesma moeda para a pessoa. Se a pessoa ela gosta de desmotivar você, quando ela vir contar um sonho dela para você, você motive ela. Não seja a boca do diabo na vida de alguém para desmotivar a vida da pessoa. É por isso que eu acredito em todo mundo que está aqui, Fabiano. É por isso que eu acredito em vocês. Cada um que chega aqui, eu falo: cara, Deus vai fazer alguma coisa através de você. Deus vai fazer primeiro em você e através de você. É por isso que todo mundo que entra aqui, a gente acredita. Eu falo aqui diante do Espírito Santo de Deus. Se tiver alguém aqui que possa se levantar aqui hoje e falar: não, pastor, um dia você falou, pode se levantar agora.
Mas eu tenho a certeza no meu espírito, eu nunca falei palavras de desmotivação para alguém aqui. Todas as vezes que eu aconselhei, nunca falei, ó, meu irmão, você não vai chegar lá. Todas as vezes eu falei, você vai chegar lá. Muitas vezes chegou pessoas, pastor, Deus um dia falou isso comigo. Eu falei, se Deus falou, Deus vai cumprir. Eu vou ajudar você, porque eu fui chamado para ser um parteiro daquilo que Deus está gerando dentro de você. Você viu como eu sou profeta. Falei no culto de domingo aqui que Deus tinha me dado um sonho que eu estava fazendo parto da minha esposa. Na outra semana descobrimos que ela estava grávida. Mas Deus trabalha no natural e no espiritual. E no espiritual, naquele dia, quando eu acordei, Deus falou para mim, eu te chamei para fazer um parto daquilo que eu estou gerando no Fabiano. Deus não falou para você um dia, quando eu nem te conhecia, que você seria um ministro de louvor? Pastor Rodrigo, não foi porque nós ordenamos vocês a pastores, mas Deus não falou para vocês um dia lá na Bahia, sem antes conhecer a gente, de que vocês eram pastores? Nosso trabalho aqui foi apenas fazer e estamos fazendo ainda. Estamos fazendo parte daquilo que Deus está gerando dentro de você. Pastor aqui não está aqui para botar semente. A pastora aqui não empresta a boca para o diabo na tua vida. Eu nunca vou emprestar. Se um dia eu for emprestar a boca para o diabo, que Deus calhe a minha boca, como fez com a boca de Zacarias. Zacarias também foi incrédulo. Tinha falado de tantos homens aqui que tiveram momentos de incredulidade. Zacarias ficou incrédulo. O anjo olhou para ele e falou, tu tá duvidando, é? Então tá bom, tu só vai voltar a falar no dia que essa criança nascer. Tem gente que Deus tem que calar. Por isso que tem gente que não funciona, porque é incrédulo. Deus cala a boca de pessoas incrédulas, porque Deus não pode usar incrédulos. No dia que João vai dar, no dia que Zacarias vai dar um nome, Deus restaura a voz dele, ele fala João, o nome dele vai ser João. A mãe dele queria dar outro nome, o povo queria dar outro nome, ele fala não, porque Deus só pode usar uma pessoa quando a pessoa deixa de ser incrédula. Eu estou aqui para te motivar, Gabriel. Estou aqui para te motivar, Renata. Todos que vocês estão aqui, a palavra de Deus, ela nunca vai parar você, a não ser que você não esteja na vontade de Deus. Aí Deus te para. Mas se você estiver na vontade de Deus, Deus sempre vai te lançar. Sempre vai ter um rio de Ezequiel na tua frente. Sempre você pode entrar um pouquinho mais fundo. Sempre você pode entrar em águas mais profundas em Deus. Sobre a palavra de Deus você sempre pode andar um pouquinho mais. 1000 côvados, depois mais 1000 côvados. Sobre a palavra de Deus você pode entrar no rio, aonde você nem poder andar, vai andar mais. Você vai ter que nadar, atravessar nado. O meu trabalho aqui é ajudar você a ficar só com mente, com o pensamento de você, a vontade de Deus para você. Os irmãos me ligam e falam, pastor, me surgiu uma oportunidade, uma proposta, isso, aquilo. Pessoas sentam comigo no escritório, pessoas do Brasil me mandam recado, olha, isso, aquilo, outro. Eu falo, qual é a palavra original de Deus para você? É o meu ministério, então investe no teu ministério. Pastor, Deus falou para mim, me deu isso, apareceu uma oportunidade assim, assado. O que você acha? Qual é a palavra original de Deus para você? É o teu chamado, é a vontade dele para você. Então veja se aquilo que está vindo na tua mão verdadeiramente é de Deus, porque se é de Deus não vai atrapalhar você naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas se for atrapalhar a tua vida, aquilo que Deus vai fazer, então pula fora, porque não foi Deus que enviou. Muitas são as pessoas que chegam até o pastor, vêm até um culto para Deus tirar a dúvida. Deus quer tirar a tua dúvida. Deus quer tirar a tua dúvida, porque se Ele remover a tua dúvida, Ele tira a tua incredulidade do teu coração. Se Ele tirar a tua incredulidade, Ele encontra fé em você. Se Ele encontra fé em você, Ele pode fazer todas as coisas através de você. Quem recebe? Quem toma posse? Quem leva esse azeite para casa hoje? Meu irmão, se você encheu tua vasilha hoje, pode ter certeza, na hora certa, quando você preparar a lamparina, ela vai acender. Recebe essa palavra, guarda no teu espírito, manda fora, manda embora a incredulidade. Jejum, oração. Pastor, o que jejum representa? Jejum representa quando eu deixo de fazer a vontade da minha carne para fazer a vontade do meu espírito. Manda embora toda incredulidade, manda embora toda dúvida hoje. Tem áreas da tua vida hoje que você chegou aqui
com dúvida, Deus manda você voltar hoje para aquilo que Deus falou um dia. Tem muita gente, tem gente que chega e fala: pastor, não aguento mais meu esposo, não aguento mais minha esposa, não aguenta mais isso. Eu falo: não veja do jeito que você vê, veja do jeito que Deus vê. Se Deus tem uma promessa na vida daquela pessoa, Deus vai cumprir, só você aguentar o tempo de Deus. Vai que vai dar certo, cara. Ei, Jesus te chamou para dar certo. Jesus não te chamou para dar defeito. E quando dá defeito, Ele te conserta. Quando o vaso estraga na mão dele, Ele faz de volta um vaso novo. Deus não te chamou para remendar você. Deus chamou você para transformar você em um odre novo, perfeito, para receber vinho do alto. Quais são as áreas que você tem dúvida? Seja na tua vida pessoal, seja na tua vida ministerial, seja na tua vida conjugal. Tem gente que casa e depois que casa tem dúvida de se casou com a pessoa certa. Quem aqui um dia duvidou de ter casado com a pessoa? Acho que as mulheres fazem mais isso que... Eu acho que eu casei com o homem errado. Que homem geralmente dá mais problema que mulher, né? No casamento. Mas o homem, quando a mulher está TPM, ele fala também: onde que eu encosto? Meu Deus, eu acho que eu errei na escolha. Meu irmão, toda mulher tem TPM. Você não escolheu errado, não. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que vão casar. TPM, vocês vão ver o capeta na frente de vocês. Não através da pessoa de vocês. Não fale, Gabriel. Não balance a cabeça dizendo que não. Toda mulher tem TPM. Pastor Rodrigo lá, de boa lá? Eu não falo que vai ver o capeta, que a mulher vai manifestar. Não, fique tranquilo. Mas é que nada tá bom pra ela. E sabe aquilo que você faz todo mês que desagrada ela, mas que ela nunca reclama? No dia da TPM, ela vai ficar louca com você e vai virar as panelas pra você e falar assim: poxa, você fala: amor, mas eu fiz isso ontem, você não tava assim hoje. É a TPM. Eu acho que a TPM, ela bota o homem na ordem. Eu acho que, mulheres, olha para mim, TPM é um ministério que Deus deu, é uma ferramenta. Mulheres, olha para mim, TPM é um martelo que Deus deu para esmiuçar a pedra que somos nós. É bom demais. Depois que passa, ela vem. É verdade, não é? É verdade, não é? Deus está falando muito sobre intimidade, casamento aqui. Deus está mexendo nos casais aqui. Há um manto aqui, meu irmão. Chegou aqui, casa. Entrou aqui, está casando. Gente, entrou aqui, está casando. É impressionante. Tá faltando quem casar? E o Vitor, a Rachel. Rachel, quer casar? Quer casar mesmo? Deus vai te dar alguém do lado de dentro da casa.